a linguagem da epopeia. Em obras separadas por um longo período de tempo, como o que transcorreu entre a versão suméria da epopeia e as mais recentes versões semíticas, é natural que haja diferenças de linguagem e sentimento. Os próprios escritores da antiguidade referiam-se à epopeia como o ciclo de Gilgamesh, um poema em 12 cantos, cada um com mais ou menos 300 versos, inscritos em tábuas separadas. A recensão ninivita está escrita em versos rítmicos com 4 acentos por verso, enquanto a do antigo idioma babilônico apresenta versos mais curtos de 2 acentos cada. Apesar das características primitivas, a repetição e o uso de epítetos padrão, sua linguagem não é de modo algum primitiva ou ingênua, pelo contrário, é altamente elaborada. Os curtos epítetos homéricos são utilizados com parcimônia. O Deus Sol é glorioso e Ninsum sábia, mas não invariavelmente, e esses epítetos são bem menos frequentes do que aqueles que acompanham o nome de Heitor ou Ulisses, o que encontramos em ambas as versões. A suméria semítica é a repetição, palavra por palavra, de passagens relativamente longas de narrativa ou conversação e também de elaboradas fórmulas de saudação. Estas eram características comuns da poesia oral, que serviam para ajudar o recitador ao mesmo tempo que satisfaziam a plateia. Qualquer contador de histórias infantis sabe que sua plateia quer a repetição exata de uma passagem conhecida ou popular e que se opõe ferozmente a qualquer desvio, por menor que seja, em relação às palavras usadas na primeira vez em que a história foi contada. Hoje, como no passado, exige-se do recitador e do contador de histórias a mesma exatidão ritualística. Não sabemos por quanto tempo o poema foi recitado, mas a conservação destas palavras no texto sugere a coexistência de uma tradição oral e uma tradição escrita. Para o tradutor, essas seções representam um problema especial, particularmente quando vêm muito seguidas umas às outras sem uma forte razão emocional ou narrativa. Isto se aplica às instruções recebidas pelo caçador com referência à armadilha para a captura de Enkidu, dadas rápidas sucessivamente por seu pai, por Gilgamesh e repetidas por ele mesmo. Neste caso, condensei as informações. Um recitador talvez as tivesse expandido com interpolações, mas, com relação às saudações dirigidas ao herói pelos vários personagens que encontra em seu caminho à procura de Utinapishtim e suas longas réplicas a elas, as palavras têm um efeito cumulativo. Cada repetição intensifica a atmosfera de cansaço, frustração e esforço obstinado e deve, por isso, ser mantida. Há também momentos em que a repetição de palavras semelhantes, com pequenas variações, intensifica a tensão e conduz um clímax, como na jornada de Gilgamesh à montanha. Isso, quando dito em voz alta, causaria uma forte impressão da passagem do tempo e do desgaste resultante dessa prova. Por isso, embora muito do efeito se perca com a simples leitura, optei por condensar o texto o mínimo possível. Realmente, expressar a passagem do tempo deve ter representado um grande desafio, e esse artifício deve ter sido criado para enfrentá-lo, pois o mesmo tipo de repetição ocorre toda vez que uma jornada tende a ser descrita. Vários dos mecanismos comuns de embelezamento poético foram utilizados na obra, inclusive trocadilhos, ambiguidades propositais, também encontradas na versão suméria, e ironia. Quase não se encontram alegorias no texto, mas, quando usadas, os resultados são ótimos. No conjunto, as descrições são vívidas e diretas, como a do vulcão e a da tempestade que precede o dilúvio. A poesia foi concebida dentro daquele espírito de quem vê nos relâmpagos que surgem no horizonte os deuses do mundo inferior a elevar suas tochas por cima de suas cabeças. A linguagem do texto sumério é diferente em qualidade, em parte, talvez, por estar mais próxima de um hino ou de uma liturgia. O lamento acadiano por Enkidu é mais elaboradamente expressado, mas o pranto sumério por Gilgamesh tem uma nobreza e uma força ritual que a outra versão desconhece. Já estamos de tal maneira habituados a versões literariamente mais sofisticadas dos mitos que às vezes nos sentimos tentados a enxergar intenções poéticas ou literárias onde elas não existem.
interpretando exageradamente símbolos que por acaso atraíram a imaginação de escritores mais recentes e com uma consciência maior do ofício. Não é possível dizer até que ponto determinado efeito poético foi obtido deliberadamente, nem tampouco até que ponto as composições se libertaram dos antigos padrões ritualísticos. A partir do momento em que o mito se cristaliza em forma literária, está morto enquanto crença ou forma de ritual. Mas é possível que, pelo menos nos estratos mais antigos do nosso material, essa mudança não tivesse ainda ocorrido de maneira completa, e por esta razão não devemos nos surpreender de encontrar incrustados em poemas tão primitivos certos fragmentos míticos que parecem grotescos ou banais, ao mesmo tempo que, em outros momentos, defrontamos com os escombros de uma poesia que nunca chega a se desenvolver plenamente.